Como parte integrante da rede de transporte público, o município do Porto apostará na criação e desenvolvimento de um conjunto de corredores de autocarros de alta qualidade que se substanciam em corredores de frequência elevada em eixos com especial apetência para o transporte coletivo, como é o caso do eixo do Campo Alegre, competindo a este, em último caso, constituírem-se também como referenciais de apoio à estruturação da rede e dos serviços de transporte público em modo rodoviário. Esta opção aqui feita não é o pré-metro, é mais do que isso. É olhar para a cidade e perceber que, mais uma vez, a cidade, na sua intermodalidade, tem que ter as soluções mais adequadas. Não é apenas pela rapidez, ainda que a rapidez seja importante. Os desafios que nós temos pela frente, porque pela pressão das alterações climáticas e das políticas que o governo português, e bem, tem entendido seguir e que a cidade do Porto adere, portanto, há uma questão de tempo, mas há também uma questão de eficiência e há uma questão de intermodalidade. Isto também faz com que a Câmara Municipal do Porto esteja a fazer um grande investimento, como sabem, nos métodos suaves, e para aqueles que olharem para este percurso, facilmente compreenderão que ele vai permitir retirar muito do transporte individual que hoje aqui percorre a cidade. Nós não podemos ter uma cidade com esta pressão, e não é apenas a pressão dos veículos que entram de manhã e saem à tarde, e para isso a linha de Santo Ovídio, à Casa da Música, vai-nos resolver. É também muito do trânsito que existe hoje dentro da cidade, pelas razões mais diversas e que nós precisamos de tentar combater. Isto tudo tem de ser feito também com a recuperação dos passageiros para o transporte público. Motivar novamente as novas gerações a utilizar o transporte público, razão pela qual nós oferecemos a gratuitidade aos passageiros abaixo de 18 anos, aos miúdos abaixo de 18 anos, exatamente para que se volte a criar aquilo que havia na minha geração. Na minha geração, nós andávamos de transporte público. E se as pessoas não voltarem a andar a transporte público, por muitos investimentos que se façam, nós não vamos conseguir resolver esta equação. Este projeto é para nós um projeto extremamente motivador, sabendo que ele ainda por cima é possível de concretizar em pouco tempo. Sabemos que estamos a trabalhar com a Metro do Porto. Esperamos de facto que em 2023, Sr. Primeiro-Ministro, possamos assistir, quando viermos aqui, possamos daqui voltar à Casa da Música e utilizar um veículo a hidrogénio, um veículo limpo, e vamos manter as árvores na Machal e vamos manter este impacto que o transporte público pode ter, mas retirando daqui automóveis. Com esta solução de BRT, Bus Rapid Transit, modo de transporte público em canal segregado, o sistema de mobilidade da cidade-região irá beneficiar de um modo de transporte com padrão de serviço ao nível da fiabilidade, frequência e comprimento de horários, alinhado com os padrões de serviço dos modos em canal próprio, como os sistemas de metro. Correspondendo a uma oferta em ponta de 12 veículos-hora em cada sentido, garantindo uma frequência de 5 minutos para um tempo de percurso estimado de 15, com 8 estações ao longo dos 4 km de extensão e com veículos movidos a hidrogénio, de fácil acessibilidade e lotação para 160 clientes, com esta solução de mobilidade eficiente, pretende servir mais de 30 novos clientes dia, garantindo uma solução capaz de escalar a oferta de transporte público já existente entre a Boa Vista e a zona ocidental da cidade do Porto, servindo polos geradores de procura de elevado potencial, tais como a Casa da Música, a Fundação de Serralves e a Universidade Católica, ou as zonas como o Bessa ou a Pasteleira. Uma capacidade para 4.400 pessoas por hora sentido, o que é, de facto, dá-nos muita esperança da capacidade deste meio de transporte para substituir o automóvel, o transporte individual, e certamente também trará cada vez mais turistas, também todos aqueles que nos visitam, nacionais ou internacionais, também a esta casa e os vários pontos que são produtores de grande tráfego. 8 km, 4 em cada sentido, 8 novas estações e, como disse, um respeito integral pelo espaço público. Junta-se, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, uma outra linha do metropolitano, aqui do Porto, da ligação entre a Casa da Música e Santo Ovídio. Mas somam-se ao conjunto de investimentos que têm vindo a ser financiados, quer no quadro do PT 2020, quer aqueles que serão financiados no quadro do PT 2030. É, por isso, uma peça de um puzzle integrado. Não é algo que se faz porque agora há esta oportunidade. Não, é algo que é inserido numa estratégia que assumimos de descarbonização e de contribuir, efetivamente, para combater as alterações climáticas.